Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Estou aqui com o Michel, o José, acho que hoje não poderá entrar, mas queria agradecer a todos, aqui a tanto Filomena, Luciano, o Alex, muito obrigado. Vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao hoje é o nosso sétimo estudo dessa obra de Kardec, uma obra bem curtinha, escrita por Kardec, muito desconhecida do próprio movimento espírita, uma obra chamada O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, a obra mais resumida que Kardec fez para as pessoas iniciarem no espiritismo. É a primeira obra para o iniciante, além da... Depois tem o Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, são essas três, mas essa é a primeira, né? Porque ela é a mais curta, mais resumida, e foi a última a ser escrita, foi esse objetivo. Então ela tinha a teoria espírita mais desenvolvida. É uma obra muito importante para a gente ter uma noção do resumo de como é que funciona como é que funciona a lei dos fenômenos espíritos. E a gente já está aí, então, indo para o sétimo estudo, e vamos estudar hoje o item 7 desta obra. Que a gente tenha um bom estudo, como o Eric falou, o José hoje, por questões profissionais, provavelmente não vai conseguir entrar, mas, mesmo assim, a gente toca o barco, né? Sejam todos bem-vindos, participem, é muito importante a participação de todos, principalmente dentro do assunto que a gente estiver estudando. No final, a gente sempre guarda um espaço para questões gerais, né? Também é importante. E não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de se inscrever nos canais, que isso também é muito importante. Então, que a gente tenha um ótimo estudo, todos nós. Isso aí, comentem, perguntem, compartilhem com seus amigos do estudo, nos grupos. Então, vamos para o item 7. Vamos lá, então. Item 7 da obra, a gente está na parte dos espíritos, né? E agora é Kardec falando. Os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas num mais alto grau, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas. Veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto. De sorte que aquilo que podemos ocultar a alguém vivo, não poderemos mais, desde que seja um espírito. Então, ele segue mostrando, claro que de uma maneira resumida, as questões que envolvem o espírito, né? O que esse espírito é, como ele vive, quais são as suas características, né? Percepções, sensações, como vivem os espíritos, né? Esse assunto ele já trata lá no Livro dos Espíritos, nos itens sobre a vida espírita, que é justamente uma vez que os espíritos existem, como eles vivem, né? Como eles são fora do corpo. E aqui ele apresenta dois estudos que estão ligados, né? A questão das percepções e das sensações, muito importantes para a gente entender como é viver como espírito fora do corpo. E ele vai mostrando a diferença que é essa constituição da vida espírita, e, portanto, uma vez que ela é diferente, a relação entre os espíritos também
por consequência, acaba sendo diferente de como são as relações aqui. É uma coisa, às vezes, que a gente não percebe. Se eles têm um outro tipo de percepção e sensação, como a gente vai ver, as relações mudam também. Por isso que, mais uma vez, a lógica e a obra kardeciana vai mostrar como a vida no mundo espiritual não pode ser semelhante à vida daqui. Como a gente sabe que as obras mediúnicas pintaram aí, né, principalmente no século XX. Então ele começa dando ele começa dando duas informações a respeito das percepções e sensações, dizendo que os espíritos têm percepções e têm sensações. Isso é uma coisa importante, né? Só que no campo das percepções, isso está num grau maior, né? E as sensações se dão também de maneira diferente. As percepções está ligado à ideia do pensamento, do espírito, da consciência, né? Perceber é justamente quando o espírito pensa, foca, tem consciência das coisas que estão chegando até ele através das sensações, né? Então, a gente, os sentidos fazem com que as coisas do mundo exterior cheguem até nós, e é através da percepção, que é algo do espírito, ele percebe isso que chega através das sensações, e aí ele pode pensar, refletir, entender, fazer julgamentos, análise dessas coisas que chegam do mundo exterior. Então a percepção está ligada ao espírito, à consciência, à atenção, ao refletir, que são todos pensamentos da alma, do espírito, e as sensações estão ligadas justamente à parte material, né? É o contato do ser humano com o mundo ou o universo exterior. Quando a gente está no corpo, as sensações se dão através dos nossos sentidos corporais. Então, as percepções que a gente tem, elas vão chegar através das sensações do corpo, quando a gente está no corpo. E essas sensações se dão no corpo, por órgãos, né? Por uma parte limitada do corpo. Por exemplo, a visão. Eu estou no corpo, eu recebo as imagens exteriores através dos meus olhos, e essa visão chega até a alma, que percebe, que interpreta, que julga, que analisa. Quando a gente está fora do corpo, os espíritos ainda têm essas percepções e sensações. Só que agora o espírito vai perceber o corpo sensitivo do espírito é o perispírito, que não é mais circunscrito por órgãos. Então o espírito enxerga, ouve, percebe as coisas por todo ele. E como o corpo ele limita, ele é limitador, evidentemente que sem o corpo essas percepções do espírito elas se ampliam. Vejam que basta que a gente pense no nosso cotidiano, né? Os nossos olhos eles têm uma limitação daquilo que pode ver, né? Tanto que para muitas coisas a gente desenvolveu o quê? Aparelhos para poder visualizar ou captar coisas que a gente não vê. Porque os nossos sentidos, os nossos órgãos sensoriais que nos trazem as sensações até a alma, eles são limitados. Então a gente não vê os micróbios, a gente olha para o céu, por exemplo, a gente não consegue visualizar da mesma maneira que a gente visualiza com um telescópio os planetas, as estrelas, porque a visão é limitada. No próprio cotidiano nosso, se eu apagar a luz, eu já não enxergo. Para escutar, dependendo do volume, eu não escuto. Então, nota como esse corpo ele tem uma limitação. Tanto que a gente desenvolve aparelhos justamente para suprir essas carências do corpo.
Agora, o espírito sem o corpo, as sensações dele se dão por todo ele, e isso influencia na percepção do espírito, já que percepção é justamente perceber aquilo que chega através das sensações. Se ampliam as sensações, amplia a percepção. Assim como a percepção, quando ela se amplia, ela faz com que a gente desenvolva meios de acessar coisas que o nosso corpo não vê, não tem acesso. Então vejam que interessante. O ser humano usou da razão para desenvolver um aparelho em que ele enxergue coisas que no corpo ele não enxerga. Então vejam essa relação. Uma influencia a outra. As sensações influenciam a percepção, mas a percepção pode ir além das sensações. E aqui o Kardec mostra, como um resumo, que os espíritos têm todas as percepções que tinha na Terra, e num grau maior ainda. Então percebam, por isso que os espíritos os espíritos não dependem de luz para ver. Não há escuridão para o espírito. O espírito não tem as mesmas limitações como a gente tem aqui. E uma das coisas que mais chama a atenção, porque Kardec dá 2 exemplos, né? Um é um chamado exemplo físico. Qual é o exemplo físico? A gente pode ver sem necessidade da luz quando a gente está fora do corpo. E ele dá um exemplo que impacta mais a questão das relações, né? Porque ele mostra que uma outra coisa que o espírito tem capacidade de perceber fora do corpo, que no corpo a gente não tem, são os pensamentos. Então vejam, isso muda radicalmente as relações sociais. Porque aqui na Terra, basta que a gente pense, como é que funciona aqui na Terra? A gente tem, como é que se dá a nossa privacidade aqui na Terra? A gente tem a nossa casa, que tem porta, tranca, tem as paredes. Então, o que acontece ali dentro de casa, quem está lá fora não escuta, não vê, não sabe o que eu estou fazendo, não sabe o que eu estou conversando. E a gente tem um outro esconderijo, entre aspas, que é o próprio corpo, né? Porque eu posso estar falando com as pessoas, pensando uma coisa e dizendo e fazendo outra. Eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso trapacear, eu posso fingir, usar máscaras aqui do corpo. Agora, os espíritos têm acesso aos pensamentos. Todos têm acesso aos pensamentos um dos outros. Claro que a diferença é que o superior, se ele quiser, o espírito inferior não pode ter acesso aos pensamentos dele. Mas mesmo entre os inferiores, de inferior para inferior, os espíritos se comunicam através do pensamento. Eu não consigo enganar, mentir, trair um espírito. Então notem como a relação social muda. Por isso que não faz nenhum sentido essas obras que vieram depois. A gente vê os espíritos sendo enganados, outros mentindo, o espírito tomando susto, com medo, mas vejam, não há isso no mundo espiritual. Só há no momento da perturbação, né? No momento da perturbação espiritual, a pessoa pode passar por essas confusões, mas aí é um estado especial, curto. Mas saindo desse estado, não tem mais isso. Não tem os espíritos tentando. É tudo muito claro, né? Porque eu acesso o pensamento da pessoa, não tem como ela me enganar. Então vejam a revolução que é. E outra coisa muito importante, já para concluir a minha parte, e passar para o Eric, hoje eu estou falando um pouco mais porque a gente está com um a menos do grupo, né? Mas outra coisa que a gente tem que pensar, mesmo a gente estando no corpo,
Os espíritos têm acesso aos nossos pensamentos. A gente esconde o nosso pensamento entre nós aqui, encarnados. Mas dos espíritos a gente não esconde. Então não faz nenhum sentido eu achar que eu vou mentir algo que eu não sou, fingir algo que eu não sou, e os espíritos não vão saber. Que eles sabem. Então não faz nenhum sentido. É por isso que eu conversava, na época que eu convivia com o movimento espírita, eu convivia em várias cidades, né? E no sul do Brasil, estava sempre, às vezes no mesmo dia, em 3 lugares diferentes. O que eu percebia? Eu chegava na casa do anfitrião, a pessoa que ia me receber lá, que era um dirigente do centro, e isso era geral, viu? Isso é geral, e até hoje deve ser assim. Todos os centros espíritas estão em pé de guerra. Todo mundo está brigando, ninguém concorda, cada um pensa uma coisa, cada um puxa para um lado, tem fofoca, tem trairagem, tem tudo. Como em qualquer instituição humana, né? O centro espírita é a mesma coisa. E eu logo ficava sabendo, porque os dirigentes, eles querem contar isso pra gente, para ver se a gente toma um lado, né? O ser humano é fantástico. E eu lembro que eu dizia exatamente isso, vocês não estão se tocando, que vocês estão se comportando como materialistas. Porque no campo materialista, todos esses conflitos existem e a gente fica fingindo que não existe. A gente não resolve o problema. Só que uma instituição espírita, que deveria seguir o pensamento espírita, os espíritos sabem desses conflitos, os espíritos sabem que está todo mundo se odiando, brigando, fingindo. Não adianta a gente chegar no dia da sociedade espírita, todo mundo botar música. Aí a gente chegava no centro espírita, todo mundo sorrindo, se abraçando, todo mundo falando meigo, colocando musiquinha suave. Mas é tudo fingimento. O que o pessoal que está ali não para pensar, porque não pensa como espírita, é que os espíritos sabem que aquilo é um teatro. Então a gente tem que fazer o quê? Resolver. Porque se eu não resolvo, que espíritos que eu estou atraindo para aquele grupo? Então, o próprio movimento espírita se comporta como materialista, ele fica fingindo algo, por trás está todo mundo se matando. Que tipo de espíritos vocês acham que estão comandando essas casas espíritas? Os superiores? Claro que não. Então, isso é um exemplo, a gente tem que pensar como espírita, a gente acha que está enganando, que está mentindo, que está arquitetando, traindo. No mundo dos espíritos, está todo mundo sabendo. A gente sai do corpo toda noite, está todo mundo sabendo. Então, ou a gente muda de verdade, ou a gente não pensa que a gente vai enganar alguém. Ah, não, porque no centro espírita eu entrego cesta básica, eu abraço a pessoa. Os espíritos estão sabendo por trás de tudo aquilo ali. O que as pessoas estão verdadeiramente pensando, sentindo. Então a gente tem que começar a pensar como espírita segundo as obras de Kardec. Ou é de verdade ou não é. Ou a gente resolve, ou separa. Porque ficar fingindo, a gente está mentindo para a gente mesmo, porque está todo mundo espiritual sabendo que aquilo ali é um fingimento. Então a gente tem que ficar com as pessoas que realmente. Por isso que Kardec dizia: grupos afins, grupos pequenos. Hoje a gente imita, a gente faz exatamente como a gente fazia na igreja. Os centros espíritas são igrejas. Está todo mundo. Guerras políticas dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, guerra de vaidades, e todo mundo fingindo que é virtuoso. Só que o espírita devia pensar: bom, mas os espíritos estão vendo que tudo isso está acontecendo, não adianta a gente fingir. A gente tem que resolver. E às vezes resolver é o quê? Bom, se nós não vamos chegar num acordo, para a gente não ficar brigando e cada um nutrindo sentimentos ruins um pelo outro, cada um funda o seu grupo. Às vezes esse é o caminho. Ou às vezes a gente resolve. Temos que resolver, porque se a gente continuar assim, que tipo de espírito a gente está atraindo? Então, isso é uma coisa importante a gente pensar como muda completamente as relações sociais quando a gente descobre que os espíritos têm acessos, eles percebem uns dos pensamentos dos outros.
Muda completamente. Isso aqui devia ser algo para pensar quando a gente deitasse toda noite, né? Vou passar para o Eric falar um pouco e também depois a gente vai para as questões. Interessante. Né? Primeiramente, essa questão é interessante. Né? Como o perispírito não tem órgãos, ele percebe por todo o perispírito. Né? Então, até eu coloquei a questão aqui, a questão 245. Né? Os espíritos têm circunscrita a visão, como seres corpóreos? Não, ela reside neles. Aí eu coloquei aqui também o ensaio teórico sobre a seção dos espíritos, que é excelente para compreender isso. Né? Então, como o perispírito não tem órgãos, se percebe por todo o perispírito. Né? Tanto que Kardec fala que o perispírito é o órgão do espírito, ele percebe por todo ele. Né? Aí Kardec diz nesse ensaio teórico, né? Se o espírito não tivesse perispírito, ele não perceberia nada. Né? Porque é através do perispírito que há essa percepção do mundo exterior. É o meio pelo qual ele age. Né? E quanto mais o espírito progride, mais puro é o perispírito e mais coisas percebe, né? Mais faculdades tem. E isso varia conforme o mundo também. Né? E por não estar encarnado, essas percepções são mais puras porque não são embotadas pela matéria. O corpo físico, a gente já viu aqui, é como se fosse uma prisão mesmo, como se fosse como se a gente tivesse uma prisão no escuro. Né? Quando a gente sai, a gente é meio a caverna de Platão mesmo, né? Os caras estavam lá presos, né? Aí sai e vê a luz, né? Você vê o mundo real, o mundo verdadeiro, né? Quando a gente está encarnado, a gente percebe, a gente vê pelos olhos, escuta pelo ouvido, né? No mundo espiritual, as percepções se tornam gerais. Uma coisa interessante que eu queria comentar é sobre essa questão que fala aqui, né? Além de falar que todos os nossos pensamentos ficam abertos, né? Então, no mundo espiritual não vai haver mais a hipocrisia, não vai haver mais a mentira, né? Só o superior pode esconder, né? O pensamento, mas o superior não vai esconder nada mal, né? Que é o superior. Além disso, fala da questão das trevas. Isso é importante falar, porque eu já vi muita gente, seja por má fé ou por estudo, falando que essa treva aí é o umbral. Mas aí, for lá no céu e inferno, na segunda parte, vai explicar que essas trevas é no sentido figurado que se usa. Ele vai falar que isso que é uma expiação que ocorre a certos espíritos que deixam de perceber certas coisas, né? Por exemplo, tem espíritos que desencarnam e não percebem os parentes, né? Tudo mais. Mas aí é uma expiação específica, é uma questão fluídica, né? Não é a treva material. Porque no mundo espiritual não existe escuridão, né? A gente vai ver até por uma pergunta aqui que Kardec fala na gênese de uma luz, espírito de uma luz, mas ele fala no sentido figurado de uma luz espiritual, né? Que estaria que os fluidos estão em toda parte, né? E é através dos fluidos que o espírito percebe as coisas. Então isso é bem interessante, né? E essa questão, como a Mônica aqui com a gente, essa questão, como a gente falou, né? Como o Michel falou, é bem interessante. A gente tem que pensar, refletir nisso, né? Não adianta, né, a gente ter maus pensamentos, cometer faltas e esconder isso dos outros, achando que isso nunca vai ser revelado, né? Quando a gente chegar no mundo espiritual, todo mundo vai saber, né? Não sei, um marido esconde da esposa uma coisa por anos, né? No mundo espiritual vai chegar e vai ser revelado, né? Tudo. Então, a pessoa com o espírito ela tem que saber disso. Então, justamente porque no mundo espiritual o perispírito é como se fosse vamos dizer assim, um grande telão, né, dos nossos pensamentos e tudo. Então, através do perispírito, você vai ver
você vai ver tudo, né? Que a outra pessoa está pensando, né? É até engraçado isso, né? Que eu me lembro que na obra do André Luiz tem um psicoscópio, né? É tipo um óculos de X-Men, de raio laser, que eles colocam para ver a alma, o interior da alma. Mas o espírito precisa disso, não vai ver pelo perispírito, pelo estúdio, né? Como diz aí, para ver o pensamento, né? Então, é bem curioso como o movimento espírita não compreendeu essa questão. Tem algumas perguntas. Vou começar aqui pela pergunta da Ana. Depois tem outras aqui, mas eu. O que seria a luz espiritual no livro A Gênese, no capítulo Os Fluidos, item 24? Michel quer começar a responder? Sim. O próprio Kardec responde isso no próprio item 24. O próprio Kardec diz: nós desconhecemos a natureza. Então, eu brinco sempre, né? Quem acompanha os estudos comigo, eu digo: a gente tem que levar a sério o que Kardec diz. A gente tem que levar a sério o que Kardec diz. Kardec diz: nós desconhecemos. Então, imagina, Kardec diz que nós desconhecemos, como é que eu vou responder o que é, né? Então, agora, por que ele diz que há uma luz espiritual? Para a gente entender a ideia do item 24 da Gênesis aí que a Ana está falando. Ele está falando no sentido de mostrar que tem algo na vida espiritual que faz com que os espíritos não dependam da luz material para enxergar. Como que Kardec descobriu isso? Nas evocações, conversando com os espíritos, comunicações do mundo inteiro. Os espíritos mostraram, mesmo os inferiores, que eles não dependiam da luz para enxergar. Inclusive, os espíritos viam através do corpo, eles podiam ver os órgãos funcionando do nosso corpo, né? E mostrando que eles viam, inclusive, além, eles podiam escolher o nível de penetração da visão deles, né? Então, claro, Kardec chama de luz espiritual. O que ele está querendo dizer? É algo que não é material, porque não depende da luz material, mas o que é a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que tem pelos fenômenos, pelos relatos dos espíritos. Tem outra mesma pergunta da Ana, que qual é a função do perispírito, né? Veja, de novo, mesmo que a gente não soubesse a função da coisa, ou que a coisa, como que a coisa funciona, os fenômenos espíritos mostraram que existe a coisa. Aí, a partir do momento que a gente descobre que ele existe, a gente tem que tentar entender quais as funções dessa coisa, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre o fato da gente não explicar detalhes da coisa não significa que isso seja um problema para a coisa existir. Então, por exemplo, o perispírito, a gente não tem o conhecimento completo do perispírito. Os espíritos também vão dizer isso nas obras de Kardec. O que a gente sabe, e obviamente não é tudo, é que o perispírito é o agente intermediário, né? O espírito só se manifesta no universo graças ao seu perispírito. Por isso que ele é um intermediário, ele é a semimatéria. Porque como o espírito ele é imaterial, no sentido que ele é diferente de tudo o que a gente conhece por matéria, como que ele atuaria no universo material se ele não tivesse um intermediário? Então essa é a função do perispírito. A função geral do perispírito. Por isso que não há espírito sem perispírito. Não há perispírito sem espírito. Então, basicamente seria isso, né? Eu não lembro se tu colocou mais alguma pergunta, Eric. Eu vi que o José está comentando aí, né? O José, deixa eu te avisar, tu vai ganhar falta, mesmo comentando, vai ganhar falta. E hoje não tem bônus hora. Se participando só por comentário, não ganha bônus hora, viu? Só para avisar. Quando eu falei do psicoscópio, ele comentou que o óculos. Isso. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa disso ou se tem mais questões também. Tem, mas eu queria falar.
Na verdade, ele chama de luz por analogia, né? Não é que. Mas ele diferencia, está bem claro no texto, né? Não é a luz. Se fosse a luz material, você teria limitações, né? Uma luz material, que tem locais escuros e locais que tem luz, né? Essa luz espiritual seria por todo o universo, né? Que o espírito poderia ver, não teria. Então é outra coisa, que a gente não conhece a coisa íntima, né? É como o Kardec sempre fala, desses fluidos a gente não conhece a natureza íntima desses fluidos. Mas então, passei para outra pergunta. O Lauro, ele pergunta como o espírito não tem órgãos, como seria para eles a sensação? Eu posso começar a responder, talvez? Pode, eu lembrei, eu lembrei da questão 257, onde Kardec diz assim, ó, nós sabemos que os espíritos têm sensações e que ela se dá por todo o corpo perispiritual, e não por órgãos como no corpo humano. Isso nós sabemos. O restante, como isso se dá, a partir disso, dessa informação, além disso, não sabemos. A questão 257 do Livro dos Espíritos, ele diz bem isso, né? Então, essa foi a parte que eu lembrei dessa pergunta do Lauro, né? Depois que tu comentar, eu quero comentar lá no item 7 uma frase que eu passei, que eu não comentei, que é a questão das trevas que o espírito pode ficar. Depois eu quero tratar disso, mas primeiro pode falar aí da tua parte. Essa questão das trevas é bem importante explicar, porque tem muita gente que confunde isso com grau, como eu falei. E não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Mas é isso, tá no ensaio teórico, se não me engano, essa frase que você falou, né? Que ele fala, como se dá, não sei, né? Porque imagina você, o espírito vê por toda parte, ou, né? Como é que a gente vai imaginar isso? Imagina a gente vendo eu estou vendo por aqui, agora imagina eu ver por todo, e não é um corpo, né? Imagina que eu ouvir por todo você, por todo, não tem como imaginar isso, né? É uma coisa, até por isso que a gente não se lembra, né? A gente encarna, a gente não se lembra quando a gente estava no mundo espiritual, porque é tão diferente que justamente por isso o mundo espiritual não pode ser materializado igual ao nosso, porque se fosse a gente lembraria, tá? Seria muito mais fácil lembrar. E vou passar para. Tem mais perguntas aqui, mas vou passar para você completar a questão 7. Então. Isso, eu vi que o Alex perguntou, né? O espírito nunca existe só ele, seja onde ele for. Não, o espírito sempre tem o seu perispírito, sempre. Sempre. Ele nunca está sem perispírito e nem existe perispírito sem espírito, né? A teoria kardeciana sempre tem o perispírito. Essa questão das trevas é muito importante, porque Kardec mostra o seguinte, ó, os espíritos podem ver e não dependem da luz. E ele está falando genericamente, eu já tratei disso aqui, né? Quando é para falar só de uma categoria de espíritos, Kardec, ele fala, né? Quando ele fala os espíritos, é no geral. Todos os espíritos não dependem da luz, assim como não dependem de olhos no perispírito para ver. Né? Eles vêm através de todo ele, que é essa coisa maluca que a gente não consegue imaginar, que nem disse o Eric, né? Mas eles também não dependem da luz, todos, inclusive os inferiores. Mas alguns, aí Kardec diz, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Alguns, temporariamente, podem estar em situações fora do corpo em que eles não enxergam nada ou quase nada, nem outros espíritos. Mas muito cuidado. Aí vem o X da questão. Quando Kardec diz que os espíritos estão nas trevas, não é que ele foi para um lugar fechado e escuro. É que as percepções e sensações nele causam esse impedimento deles perceberem e sentirem coisas ao seu redor. Então não é um lugar, é ele que está temporariamente, isso é uma coisa importante, nessa situação.
Então, o bloqueio se dá nele mesmo, não num lugar. Então, ele pode estar nas trevas, junto com outra multidão de espíritos que está vendo tudo ao seu redor. Porque não é um lugar, é uma situação. Percebem a diferença? Não é um lugar, é uma situação do próprio espírito, enquanto indivíduo. E que é temporária, evidentemente que é temporária. Por exemplo, quando Kardec conversa com espíritos que estavam. Tá tudo ok com o áudio aí? Quando Kardec fala que tem. Quando alguns espíritos se comunicavam dizendo que não estavam vendo nada, a gente via que eles não estavam vendo nada, não é porque eles estavam num lugar que era escuro. É que as percepções deles, as sensações, ele estava desequilibrado e aí ele desequilibrava o perispírito que é o responsável pela visão. E aí ele não enxergava nada. Mas à medida que conversava com esse espírito, ele já mudava. Bastava mudar os pensamentos, muda as percepções e sensações, elas voltam. Mesmo os casos mais graves, e é isso que é uma coisa interessante, porque o, o tem uma pergunta da Mônica, né? Mas esse caso não é porque ele acredita estar no escuro. Vejam, muito cuidado com isso. Eu sei essa explicação que o movimento espírita tem, né? Não, ele fica assim porque ele acredita estar. Não, mas não é isso. Não é que ele acredita estar, porque às vezes nem é consciente. Vamos tentar entender como é que funciona. Eu vou tentar aqui, quando a gente está no corpo, tá? Quando a gente está no corpo físico, com órgãos e tudo mais, e as minhas ideias e os meus sentimentos estão perturbados, desequilibrados, isso não altera os meus sentidos, tá certo? Então, os meus pensamentos, diretamente, eles não alteram os meus sentidos. Eu posso mudar de pensamento e a visão, ela é a mesma. No mundo espiritual não é assim. Aliás, é mais uma prova de que não é igual aqui. No mundo espiritual, o espírito percebe as coisas através do perispírito. Só que o perispírito tem uma característica que o corpo físico não tem. O perispírito, ele se modifica conforme os pensamentos do espírito. O nosso corpo não, eu posso mudar de pensamento, meu corpo, eu continuo com a mesma forma, tendo as mesmas percepções, sensações. Eu posso estar alegre ou feliz se eu tomar uma injeção, a sensação vai ser a mesma. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste, eu posso estar com raiva, eu posso estar do que for. Se eu estou no corpo, aquilo que eu estou enxergando na minha frente vai continuar sendo a mesma coisa. Já no perispírito, como o perispírito ele é suscetível ao pensamento, quando o espírito está com os pensamentos desequilibrados, isso altera as percepções e sensações do espírito. Então, por exemplo, a gente vê casos na obra de Kardec de espíritos assassinos, criminosos, né? Ou espíritos suicidas. Eles estão muito desequilibrados. E isso altera as percepções e sensações dele. Mas nota que essa alteração justamente está nele. Mas quando ele se reequilibra e começa a mudar de pensamentos e a entender o que está acontecendo, logo as percepções voltam. Entende? Por isso que eu digo que não é uma coisa tão ingênua como eu sei que o movimento espírita, mas ele acredita. Bom, mas se fosse assim, por que ele iria acreditar em algo que... eu sei que o pessoal diz isso por causa daquela ideia do espírito não atravessar alguma coisa, porque ele acredita que ele não pode atravessar. Mas veja, não é assim que funciona, porque o espírito no mundo espiritual, ele já é velho. Não existe ingenuidade no mundo espiritual. É que a gente pensa que no mundo espiritual a gente é essa personalidade aqui, né? Essa personalidade que a gente tem aqui conversando não é o mesmo Michel que de fora do corpo, que lembra do passado, que já viveu muitas existências, que sabe das provas que escolheu, por que escolheu, sabe quem é quem, sabe o que fez.
Não tem inocência no mundo espiritual. É que a gente aprendeu a pensar assim por causa do André Luiz, né? O André Luiz, ele é um novato. Tudo para ele, meu Deus, olha a novidade. Que é uma coisa que não faz nenhum sentido, porque se eu já tive de centenas de encarnações, eu vim do mundo espiritual, não é novidade. É novidade para a gente agora aqui no corpo acordado, que a gente não lembra. Mas fora do corpo a gente lembra. Então não tem essa ingenuidade, essa novidade. Ah, aqui tem uma parede, será que eu posso atravessar essa parede? Aí o espírito não consegue porque ele acredita que não pode. Não tem isso no mundo espiritual. Essas confusões só no estado de perturbação tem. Mas o estado de perturbação não é o estado natural dos espíritos no mundo espiritual. Por isso que até tem esse nome, estado de perturbação. Aí o espírito pode até acreditar que está vivo. Entende? Então, a partir do momento que ele começa a mudar de pensamentos, ele já lembra, as percepções já voltam, a memória já volta, ele já sabe de todas as encarnações, ele já tudo fica muito claro. O que é que esses romances eles estragaram o nosso entendimento, porque eles pegam um caso, tornam uma lei geral e exageram, mas eles exageram para o outro lado. Esses casos de espíritos que acreditam que eles estão vivos, que ficam muitos anos em perturbação, esses casos são raríssimos, vai dizer Kardec. A média normal, mesmo dos inferiores, é dias. Kardec vai dizer que é dias. Então, às vezes, as pessoas raciocinam. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas comentando assim: ah, mas o que acontece com esses espíritos é porque eles são inferiores e cometeram muito mal. Então, o que o André Luiz está falando é porque ele era um suicida inconsciente. Então, por isso que ele passou por isso. Só que o que o pessoal não para pensar é o seguinte: segundo a obra Nosso Lar, tudo aqui, ó, olha só o que diz Nosso Lar, que é uma outra coisa também que a gente sempre diz: o pessoal defende o Nosso Lar e não lê o Nosso Lar. O que diz o Nosso Lar? Que o André Luiz ficou 7 anos no umbral, 7 anos no umbral, correndo na lama, passando fome, frio, sede, apanhando, sendo perseguido, sendo xingado. 7 anos com dores, com cansaço, com desespero. E aí ele coloca 7 anos e ele coloca num lugar, ele coloca o umbral como um lugar. E aí o pessoal diz: não, mas é porque ele era um suicida. Olha, um suicida inconsciente é uma coisa muito grave, por isso que ele passou por tudo isso. Só que aí as pessoas não param para comparar que na obra de Kardec, Kardec vai conversar com espíritos em condição muito pior que a do André Luiz. Porque Kardec ele conversa com o suicida mesmo. Não é o indireto que o André Luiz inventou. Ele conversa com o suicida mesmo. E conversa com criminosos, assassinos. Então, casos bem piores, portanto, espíritos mais inferiores ainda. E esses espíritos com mais inferiores ainda não estão passando pelo que o André Luiz passou. Então vejam a contradição. É porque não é assim. Tanto é que à medida que vai conversando com esses espíritos mais inferiores, a gente vê que mesmo eles começam a ter consciência, explicar a própria situação, eles têm noção, as percepções vão voltando, as ideias vão se... porque eles estão saindo da perturbação. Então esse o problema, esses romances estragaram, viciaram o nosso entendimento. A gente vê esses assuntos nas obras de Kardec automaticamente, e essa foi a tática deles, tática vencedora, eles nos viciaram, a gente lê a obra de Kardec já pensando no que diz Emmanuel e André Luiz. E aí a gente não consegue entender o que Kardec está dizendo. A gente tem que expulsar esses espíritos do nosso raciocínio. A gente tem que orar no momento que for estudar o Espiritismo para não deixar esses espíritos chegar perto, porque eles não querem que a gente entenda a obra de Kardec. A gente tem que orar para Kardec, para os espíritos superiores, para nos iluminar a razão, porque eles querem dificultar o nosso entendimento. Então isso é muito importante. Quando o espírito fica na treva, essa treva ela é temporária, causada por ele mesmo, e ao mudar os pensamentos ele já recupera. E não é uma regra. Então, tudo isso é importante
de colocar, né? E é interessante, Michel, que é interessante, meu som tá bom, né? É interessante que no Céu e Inferno o Kardec ele fala da expiação pela treva, pela cegueira, mas ele fala da expiação pela luz também, né? Que a pessoa, que o espírito ficava cego de tanta luz, ou seja, não é que o indivíduo vai para um umbral e lá é um lugar de trevas, tipo um inferno, é uma questão fluídica, psicológica, né? E aí sobre a perturbação, isso que foi dito, né? A perturbação ela pode, ela varia de espírito para espírito, né? Em alguns é rápido, em outros mais demorado, né? Tem alguns espíritos que ficam numa perturbação mais grave, acham que ainda estão vivos e tal, mas isso é relativo, né? Depende do grau do espírito, né? Mas agora o André Luiz fala não é perturbação, né? O que o André Luiz fala é que de fato aquele espírito tem órgãos, né? Uma coisa é um espírito em perturbação acreditar que tá vivo e que tem órgãos e que precisa comer. Outra coisa o André Luiz diz que isso é um fato, não diz que isso é uma coisa psicológica do espírito. O André Luiz diz o espírito tem perispírito e por isso que ele está sofrendo. Então é outra coisa, não é a mesma coisa, né? Foi muito bom a tua lembrança. O André Luiz, ele coloca que é um lugar, tanto que tem que sair de lá, lembra? Ele tem que ser resgatado e sair de lá. Então é um lugar. E tem que ser resgatado não é nem com a... A gente viu no estudo passado que o espírito se locomove com a velocidade do pensamento. Para o André Luiz é um lugar e eu ainda sou resgatado com um veículo. E aí eu tenho órgãos que eu tenho que tratar num hospital, tem cirurgia. Eles vão lá, tem um médico que vem olhar os órgãos do André Luiz, ele vai tratar com remédio, ele tem que se alimentar, tem banho, tem banheiro. Então veja, não é como na obra de Kardec é uma questão individual, não é um local. E como é que se dá a cura? Muda de pensamento, o espírito mudou de pensamento, mudou. Ficam apenas os sofrimentos morais. A angústia, o arrependimento, a vergonha, a tristeza, a inveja, a raiva, a ansiedade. É isso que faz o espírito sofrer. Que, aliás, é uma outra coisa que daqui a uns tempos a gente vai aprofundar o estudo, que é como o movimento espírita pensa que se dá a chamada expiação, né? Então, toda vez que fala que o espírito vai pagar pelo que fez, vai expiar pelo que fez, ele necessariamente tem que ser sofrimento. E no caso das obras de André Luiz, sofrimento físico. Então é fome, é sede, é chicotada, é apanhar, é lama, é barro, é escuridão, é dor física, é cansaço. Só que aí a gente vai ver na obra de Kardec que foi genial o Eric ter lembrado. Tem espírito que sofre no mundo espiritual, pelo contrário, ele tem toda a visão de tudo que está acontecendo e ele sofre justamente por causa disso. Como ele é um espírito que fez muito mal para muitas pessoas, o fato dele ver tudo, ele consegue ver as vítimas. Ele tá no meio das vítimas que ele mesmo prejudicou. Ele tem consciência e todos à sua volta veem exatamente quem ele é, o que ele pensa, o que ele fez. E Kardec diz o castigo pela luz. Por que castigo pela luz? Porque ele está sofrendo justamente porque ele está exposto. Imagina esses líderes religiosos picaretas que a gente tem aí, inclusive no movimento espírita. Esses profissionais picaretas, golpistas, políticos, religiosos, essas pessoas que enganam multidões, vocês imaginam o que será desses espíritos no mundo espiritual? A vergonha. A vergonha. Não é que eles vão. E o espírito está lá na lama, tomando chicotada dos obsessores. Não! O problema vai ser a vergonha. Há pouco a gente estava conversando em off aqui, eu e o Eric. Imagina a pessoa que desencarna e vai, crente que ela vai para o nosso lar, que o André Luiz vai socorrer ela,
que o Emmanuel é um espírito superior. E aí ela chega no mundo espiritual, ela está procurando a cidade, né? E não vai ter cidade. E aí ela pensa que o Emmanuel está lá sentadinho no mesmo mundo que Jesus, que Kardec, que São Luís, que Santo Agostinho, não vai estar. Imagina a decepção de passar 40 anos, 50, 80, idolatrando, acreditando nesses espíritos. E aí desencarna. Se foi uma pessoa honesta de verdade, o sofrimento é menor, porque ela não tem a culpa, né? Ela tem só o arrependimento de ter sido enganada, perdido tempo. Agora, se ainda foi uma pessoa imoral, é pior ainda, né? Então a gente não para pensar nisso. As pessoas, imagina a gente esse povo aí que não lê Kardec, que desvia as pessoas de Kardec, impedindo das pessoas de conhecer algo que poderia libertar ela da ignorância. Imagina a cobrança, que esses espíritos que são enganados vão cobrar elas. Eu seguia você, você era o meu líder, você dizia isso, 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 e eu fazia. Imagina a vergonha dessas lideranças. A vergonha. Porque aqui eles são reis, né? Eles são idolatrados, todo mundo segue, e eles amam, mas não estão pensando como espíritas segundo Kardec. A vergonha que vai ser. É por isso que eu brinco. De todos os defeitos, Eric, ninguém vai me procurar no mundo espiritual dizendo que eu não avisei para ler Kardec. De todos os meus defeitos, ninguém vai chegar para mim no mundo espiritual e dizer assim: olha, você disse que eu devia ter lido Kardec. Eu avisei. Ninguém vai me poder culpar disso, né? Porque essa parte. Eu posso ter milhões de defeitos, mas essa parte eu fiz. Leia Kardec. Fique com Kardec. Não fica seguindo o Kardec Tube. Vai seguir Kardec. Vai ler Kardec. Porque ele que é superior. Eu não sou. A gente brinca, mas tem um fundo de verdade, né? Essa coisa que a gente criou no movimento espírita de ficar idolatrando espírito inferior. Vai quebrar a cara. E tem gente que é apaixonada por esses espíritos. Percebe? Pode falar. Pessoal, exatamente, exatamente. O pessoal hoje fez bastante pergunta. Eu não sei se você quer. A gente continua. Tem 8 perguntas ainda. O pessoal fez bastante hoje. Não sei se você quer continuar nas perguntas, ou vai para o texto, ou a gente encerra. Não, acho que como ainda tem 6 minutos, pode colocar mais uma ou duas perguntas. Se der tempo, a gente pega mais duas. Vamos assim. Vamos até fazer 1 hora e meia, então. Pode ser, por mim. Então, aqui, o Herbert pergunta: sendo assim, debate de ideias não atrapalham a harmonia coisa nenhuma, não é? Debate com caridade, é claro. Não, o problema, Herbert, é o seguinte. Olha que interessante. Olha o que o movimento espírita faz. O movimento espírita criou a seguinte ideia: nós temos que ser unidos. Para atrair os bons espíritos, a gente tem que ser unido e tem que ter harmonia. Isso é verdade? É. Só que o que acontece? Isso é verdade quando é feito de uma forma verdadeira. Não é fingir harmonia ou fingir união. Então o que o movimento espírita faz? Tá todo mundo pensando um contra o outro dentro da casa espírita, mas daí ele diz assim: não, não vamos discutir porque vai acabar com a harmonia. Só que eles não percebem que mentalmente eles já fizeram isso. Eles já fizeram isso, porque tá cada um pensando uma coisa contra o outro. Então a pessoa está mentindo para si mesma. Não, aqui a gente não discute para não quebrar a harmonia, mas ela já quebrou, porque está no nível dos pensamentos. Então, qual é a solução? Resolva. Percebeu que tem discordância? Resolve. Como é que resolve? Ou estuda e acha a solução. Às vezes vai estudar e não vai achar. E daí a pessoa, o que a pessoa faz? Olha, eu estudei, não cheguei numa conclusão. O outro diz assim, eu também não. Então tá resolvido, não vai mais ficar brigando por causa disso. Cada um defende a sua tese, mas chega.
Ou, às vezes, se a diferença é tão grande a ponto de criar inimizade e sentimento ruim, que uma coisa diferente é uma coisa da gente discordar de amigo, de quem a gente gosta. Isso é natural, tem que haver discordância, discussão. Agora, outra coisa é quando uma pessoa que a gente antipatiza, tem sentimento, não tem sentimento de simpatia pela pessoa. Nesse caso, aí a pessoa cria um grupo diferente, justamente para não atrapalhar a verdadeira harmonia. É a mesma coisa, por exemplo, o Kardec Tube, eu tento seguir essa ideia kardeciana. Por exemplo, todo mundo precisa concordar comigo para fazer parte do Kardec Tube? Óbvio que não. Quem me acompanha aí nas redes sociais, tem muita gente que conversa comigo em off, com teses e teses e teses. E aí eu digo, olha, eu vou apresentar a minha, você apresenta a sua. Mas são amigos. Agora, tem pessoas que são contra as ideias que o Kardec Tube acredita e segue. Tem pessoas que veem Kardec como um espírito inferior. Eu não vejo. Então, essa pessoa, a gente não vai poder ter um grupo de estudos juntos, porque há uma coisa muito radical, né? Ou do ponto de vista das ideias ou do sentimento. Aí a pessoa vai ter o grupo dela lá, eu não vou atacar e ela não vai. Entende? Então é nesse sentido. Não sei se tu quer também colocar alguma coisa aí. O debate, se for feito de maneira caritativa, né, não tem problema nenhum, né? O espiritismo é uma ciência. A ciência você tem essa abertura, né? Você tem essa abertura para o diálogo, para o debate, né? Agora, é claro que você tem que ter um debate dentro do paradigma, né? Toda a ciência você debate dentro de um paradigma. Se a pessoa acredita em algo completamente diferente, né? Realmente o debate fica realmente impossível de. Quer dizer, pode haver o debate, mas você não vai montar, por exemplo, um grupo mediúnico ali, ou um grupo em conjunto, porque as ideias são muito divergentes, né? Se você discorda da base, né? Por exemplo, o indivíduo acredita que você precisa você precisa de um aeróbus para se locomover no mundo espiritual. Você não vai pelo pensamento. Ou como o Michel falou, você acredita que Kardec era inferior, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Eu já vi gente falando que Kardec era inferior, mas Chico, André Luiz e Emmanuel eram superiores. Então isso realmente não dá. Aí Qual que é a próxima aí? O pessoal hoje tá afiado, né? a Vanusa pergunta: por que a dificuldade de aceitar que somos espírito e viver numa experiência material? E com isso não atentamos para as nossas relações serem mais afetuosas e verdadeiras. Isso foi. Pode falar. Pode. Não, pode falar primeiro, que eu já estou falando muito hoje. Isso é uma questão do moral, né? Da compreensão moral que todos nós devemos ter por causa do espiritismo. E o que, por exemplo, vamos tentar lembrar aqui alguma coisa de Kardec, né, para tentar ajudar na reflexão da Vanusa. Há um problema intelectual, ou seja, muitas das ideias que se faz do mundo espiritual são muito irracionais. Então, por isso que às vezes a pessoa ela é muito racional, muito questionadora, ela não aceita, então ela prefere ficar com doutrinas materialistas que pelo menos preconizam os da razão. Mas tem também a parte do apego à matéria, né? O apego à matéria é muito forte, né? A gente está num corpo, todo o cotidiano, as necessidades materiais fazem a gente esquecer que é espírito. Então, a pessoa ela tem que... Kardec chega a dizer que tem um texto de Kardec no Evangelho, quando ele vai falar dos bons espíritas, ele tem uma frase dele que é muito inteligente e eu aconselho que aprofundem, que aqui agora não é o tema, né? Ele diz assim:
que a característica do verdadeiro espírita é a maturidade do senso moral. Então, tem que ter, a pessoa ela tem que ter isso bom espírita, não está falando do espírita assim, simplesmente o adepto da crença, né? O Kardec usa um linguajar muito correto, né? Técnico. O bom espírita, ou verdadeiro espírita, é um tipo de espírita. Então, para eu ser esse tipo de espírita, que é além da crença puramente intelectual, ele tem que ter essa maturidade que é um pouco mais desapegada da noção material, né? A pessoa que é muito apegada às questões materiais, ela tem dificuldade, né? Mas é uma questão de tempo, né? A humanidade, como todo mundo é espírito, não tem o que fazer. Mesmo que a pessoa teime, ela vai morrer. Essa é o maior fato, né? E a pessoa vai morrer, vai ter que desapegar na marra. Mas é que a pessoa pode desapegar antes, né? Essa é a vantagem de se a pessoa seguir o espiritismo. Ela pode se desapegar antes. Então ela poupa esforço, tempo, sofrimento, né? Então, acho que é mais ou menos. Acho que essa reflexão ajuda muito, né? O que mais que tem aí, Eric? Eu tô falando, Aqui eu não o tô. Alex. Eric, as pessoas vão ver tudo o que estamos pensando, até mesmo o que fizemos quando tínhamos certa imaturidade espiritual. Com certeza. Não tem nada que fique escondido, né? Não tem nada que fique escondido. Mas Kardec pergunta, tem uma pergunta na. Agora eu não lembro aonde, eu não gosto disso, mas vocês vão ter que confiar em mim. Se alguém lembrar, coloca aí. Tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, é que se essa lembrança do passado perturba a felicidade do espírito, né? Eu acho que é no livro dos espíritos, no final, lá da quarta parte. E aí os espíritos dizem que não, porque depois que a gente repara o erro, quita a dívida, mesmo a lembrança disso, ela não causa mais infelicidade, porque a pessoa sabe que verdadeiramente ela reparou, né? Então, mas a questão de poder lembrar, com certeza, não há segredos. Não há segredos, né? Tudo aquilo, tudo aquilo que a gente fez ou faz, os espíritos estão sabendo, todo mundo vai lembrar, vai saber, né? Não há como mentir. Por isso, justamente, existe o esquecimento passado aqui na Terra, né? Porque justamente para a gente tentar corrigir, né? A gente pode encarnar. Imagina se a gente fosse lembrar de tudo como a gente lembra no mundo espiritual, a gente não ia conseguir, né? Seguir em frente ou, ou conviver, né, com certas pessoas. Então, por isso que existe o esquecimento. Mas depois que a dívida é paga, né? Por exemplo, nos mundos superiores, onde Kardec fala, né, nos mundos superiores, onde as dívidas foram pagas, você não, os espíritos já sabem lidar com isso, a memória do passado não quer dizer nada, é como uma lembrança de um passado muito distante que, que foi só um período curto ruim, né? Não causa mais nada. Né? Coloca mais aí, vamos aproveitar para tentar Deixa comentar. eu ver aqui. Lembrando a todos que essas respostas são resumos, né? Não, não dá para considerar substituir o estudo, mas a gente está aproveitando para. Uma vez eu estava num lugar em sonho que trazia profunda angústia. Aí eu me esforcei a pensar em outra coisa, e o cenário se modificou. Estaria eu agindo com o espírito? Então, essa questão do sono, ela é difícil da gente saber exatamente se é isso ou não, né? O sonho ela é uma mistura de muitas coisas, muitas coisas. Também é uma lembrança do que o espírito vive fora do corpo, mas essa lembrança ela é filtrada, como a gente ainda está no corpo, né? Pelas nossas, quando a gente acorda, ela é filtrada pelas nossas ideias de espírito preso num corpo, né? Então, por isso que o sonho é essa coisa maluca. Mas o sonho também o sonho também tem a questão da imaginação envolvendo. Né?
Às vezes o movimento espírita esquece essa parte que Kardec não desconsiderou lá no Livro dos Espíritos. A imaginação também interfere nessa questão do sonho, né? Então a gente não pode confiar 100% e nem tentar fazer interpretação de sonhos, segundo o Espiritismo, né? Lá nas questões 400 em diante do Livro dos Espíritos, eles mostram isso. Mas pode ser, entendeu? A gente tem que colocar no pode. Pode ser isso. Talvez isso seja uma lembrança que a gente mudou o pensamento e já mudou, inclusive, o cenário. Quem sonha bastante sabe disso, né? Mas o que é fato que a gente sabe pelas comunicações, que aí não são sonhos, né? Os espíritos, a gente vê os espíritos mostrando isso. Muda os pensamentos, eles já mudam as percepções. A gente vê os exemplos disso daqueles espíritos que tem espíritos que não. É bom pegar o céu e o inferno. A revista espírita é excelente, mas como o céu e o inferno, a segunda parte, são exemplos, é bom pegar o céu e o inferno, porque no céu e o inferno tem isso. O espírito ele não estava vendo o outro espírito que estava ali. Aí Kardec vai conversando com o espírito vai mudando de ideias, o espírito vai orando, e nisso ele já começa a ver alguém que ele não estava vendo. Então, mostrando que mudou, né? A percepção, assim que mudaram as ideias. Então, pode ser que esse resquício da lembrança do sonho seja isso, né? Não tem nenhum problema. Mas eu diria, não tenta ir muito para esse caminho do sonho, porque existe uma parte do movimento espírita que se perdeu nisso, né? Em interpretar sonhos. O próprio Chico, né? O Chico, ele fez isso. Que como o Chico, o Emmanuel não deixava ele estudar Kardec, não deixava ele estudar nada, né? O Chico tinha que ser alguém que obedecesse cegamente. Então o Chico não sabia, porque não estudava, porque o Emmanuel não deixava. O Chico, quando ele teve dúvidas sobre o nosso lar, isso aconteceu, isso é relatado por eles mesmos, né? O Chico teve dúvidas quando psicografou a obra Nosso Lar, se aquilo realmente existia. E aí ele conta que, para comprovar que era verdade, o Emmanuel e o André Luiz tiraram ele do corpo e levaram ele até a cidade. Então, emancipação da alma, né? E aí o Chico disse, viu, é verdade. Mas o que o Chico não sabe, porque não leu Kardec, é que eu não posso confiar na minha emancipação da alma para testar a verdade. Porque tem o processo da imaginação e das crenças que atrapalham nas visões que eu tenho, e também a influência dos pensamentos justamente do interessado, né? Que a obra continuasse, que era o André Luiz. O André Luiz era um obsessor do Chico, ele poderia criar toda aquela ilusão na cabeça do Chico, né? Para o Chico enxergar aquilo como realidade. Então eu não posso tentar criar doutrinas a partir dos sonhos. E tem muita gente no movimento espírita e fora que a base dos relatos que eles dão porque eu saí do corpo, e o pessoal dá nomes, né? Minha projeção astral, que não sei o quê. E as pessoas acham, meu Deus, olha tudo que esse cara está descobrindo. Conversa fiada, não estudou ciência espírita. Eu não posso confiar nos sonhos para ter critério de verdadeiro ou falso da realidade do mundo espiritual. Kardec soube disso já na época dele e não cometeu esse erro, que hoje o pessoal comete, mas não leu Kardec, né? Pode falar aí. Isso é muito bom. Isso é muito bom que você lembrou. Muita gente argumenta sobre colônias com base nisso, né? Não, eu sonhei, né? Só que o sonho, né? Ele, além de poder ser coisas do mundo material, existe, por exemplo, a questão das criações fluídicas, né? Então, por exemplo, Kardec fala que certa vez um espírito ele fez uma criação fluídica de um boi no mundo espiritual, né? Mas não é que tinha um boi ali, o princípio inteligente não fica no mundo espiritual, era uma criação fluídica, né? Então não é porque você viu uma coisa, mesmo que seja, que aquilo é real como aqui no mundo físico, né? Ou até a pessoa, às vezes, ela sonhou que estava num hospital. Ela fala, um hospital espiritual, mas às vezes ela estava num hospital físico mesmo, né? Não quer dizer... Então, o sonho realmente não dá, porque não tem como... Você não tem parâmetro, né, para confirmar. A não ser que, por exemplo, eu já vi pessoas que tiveram sonhos com locais onde elas nunca foram
Depois elas verificaram lá e realmente era daquela forma, né? Aí, igual em experiência de quase morte, EQM, quando a pessoa vê coisas que aconteceu em salas que estavam em outra sala, né? Enfim. Agora, se não for assim, você não tem parâmetro para verificar, né? Então, basear a ciência espírita nisso, como fez o Chico, como faz o movimento espírita, como fez até aquele Valdo Vieira, né? Que fundou a Conscienciologia, que é baseada nisso, né? Você tem o princípio da emancipação da alma em Kardec, né? Que no movimento espírita brasileiro foi chamado de desdobramento, mas você não base... Kardec não baseou a ciência espírita nisso porque o sonho é uma coisa muito relativo, né? Enfim. Ah, Não, isso é muito bom porque tem o pessoal tem relato, Kardec mostra relatos de pessoas que saíram do corpo e viram o inferno. E aí? Justamente mostrando que eu não. Porque a pessoa acreditava que o inferno existia. Então não dá para confiar, né? Não dá para confiar nisso. Mas é muito comum. Inclusive, esse pessoal que é crítico a Kardec, eles usam os relatos que eles têm em sonho para discordar de Kardec, mas não entenderam. Não entenderam que eu não posso confiar nos sonhos. é exatamente o que acontece com a EQM, né? Cada pessoa de cada religião vê o que a religião diz, né? Então, se fosse confiar nisso, toda a religião tá certa. Então, não daria para fazer uma doutrina pautada nisso, né? Uma ciência pautada nisso, em visão, né? É a mesma coisa, você vai no hospício, você vai pautar uma doutrina no que todo mundo ali tá vendo, né? Um viu um dragão, outro vai pautar. Se tu for pautar sua doutrina em visões, aí as pessoas veem um monte de coisa, né? Unicórnio, então pautar uma ciência em sonho é uma coisa complicada. Mas É, e enfim. a grande sacada que Kardec teve, que esse pessoal que não entende ciência e filosofia não teve, é que ele viu que eu não posso simplesmente criar uma doutrina só com relatos. Isso não é ciência. Então o cara vai relatando o que todo mundo disse é verdade. Bom, então aí eu tenho que usar algum critério para saber o que é verdade e o que não é. Não é? Bom, porque senão tudo é verdade, tudo é possível. Bom, isso não é ciência. Ciência e filosofia é justamente mostrar as leis, como funciona, como não funciona, o que é possível, o que não é possível, o que é verdadeiro, o que é falso. Agora, se eu digo que tudo que cada um vive é a sua realidade, isso não é fazer ciência. Então, o Kardec percebeu isso e ele não se pautou nem pelo relato dos espíritos apenas. Quanto a questão da emancipação da alma, ele nem considera, né? Por causa dessa influência do corpo. E a dos relatos dos espíritos também, porque ele tem que estabelecer critérios. Então ele teve a sacada de perceber isso, e aí o espírito vem aqui e começa a me dizer um monte de coisa. Tem cidade, tem órgão, tem isso, Kardec diz, peraí. Começa a questionar o espírito começa a se contradizer, começa a se enrolar. Kardec, o espírito está me mentindo. Aí Kardec evoca o superior vem e explica. Aí Kardec, esse falou e tem sentido, é racional. Aí vem outro espírito, Kardec conversa com ele, e o espírito começa a perceber, e o próprio espírito diz, mudou o que eu estava pensando. Aí Kardec viu, todo esse conjunto, ele consegue, então, aí entender como é que é o mundo espiritual. Aí ele percebe, bom, há espíritos de todas as ordens, cada um vai dizer uma coisa diferente. Então, eu não posso confiar nos inferiores. Há espíritos que estão em perturbação. Kardec teve o movimento espírita não estuda o espírito em perturbação, que é importantíssimo, que é um estado temporário e transitório que os espíritos passam. E que eu não posso tomar como realidade o que ele está ditando. Kardec percebeu isso. Então, ele usou uma série de critérios e análises de um conjunto de fatos. Aí eu consigo chegar na verdade. Agora, acreditar em relato, eu preciso de algum critério para saber se o relato Imagina se a gente fizesse ciência assim, Eric, fazendo censo com todo o povão. Como é que é?
me explica aí o que é a gravidade. Daí eu vou lá para alguém lá no meio de uma praça pública e pergunto o que é a gravidade. Aí ele diz o que é a gravidade. Eu digo, a gravidade é isso. Aí eu vou lá pro cara na academia e pergunto o que é a gravidade. Ele já me dá outra resposta. Aí eu digo assim, olha, os dois estão certos, porque cada um... Não existe isso em ciência. A ciência não é boba desse jeito. A gente é. Porque a gente não estuda segundo Kardec, né? Mas não é relato que faz ciência. O pessoal vem dizer que André Luiz é a evolução de Kardec. André Luiz descreveu. Descrever não é fazer ciência. E o pessoal não entende isso, né? Eu saí do meu corpo e o que eu vi mostra que Kardec estava errado. É a mesma coisa que eu olhar para a Lua agora e ver São Jorge, né? Aí eu vou dizer que o pessoal da astronomia está errado. Eu vi São Jorge, hein? O pessoal da astronomia aí é tudo ortodoxo. Me poupe, né? Olha, eu tô todo dia paradinho aqui na sacada do meu apartamento e eu vejo o Sol se movimentar. A Terra tá paradinha, hein? Esse pessoal aí da astronomia, esse pessoal aí é tudo ortodoxo, fica dizendo que é a Terra que se move. E eu vi daqui da minha janela que é o Sol que está se movendo, não é a Terra. Veja, é assim que a gente faz com o Espiritismo. Então a gente tem que acordar um pouco para essas ingenuidades. Esse exemplo foi fantástico do Sol, né? Porque se você for pela percepção, se você olhar o Sol, parece que a gente está parado, a Terra parada, o Sol. Ciência não é só observação, ciência é observação mais razão. Então, esse foi o diferencial de Kardec, né? Ele usou o crivo da razão e o controle universal. Ele dialogou com todos os espíritos, ele viu tudo, né? Ele não só levou em consideração alguns fenômenos. Por isso o diferencial de Kardec. Às vezes as pessoas perguntam por que vocês gostam tanto de Kardec? Porque Kardec teve o diferencial de fazer a ciência. Ele observou, ele usou o controle universal, ele observou tudo. Então, não foi pautado só em algum... O erro do movimento é se pautar só em algumas observações e desconsiderar, né, o resto todo, né? Esse exemplo do Sol é brilhante, né? Porque os sentidos podem enganar a gente, né? Inclusive, Kardec fala disso quando Kardec fala dos estáticos, né? Vocês não devem acreditar nas revelações dos estáticos, porque os mistificadores, inclusive, podem se utilizar para falar mentiras, né? Os sonâmbulos, enfim. Então, ciência não se vai só com observação, é observação e razão unidas, né? Enfim, tem mais 4 perguntas aqui. Vamos. Temos 11 minutos ainda, vai, manda. Qual que é a próxima? Aqui o Alex. Michel, não depende de cada espírito sair da perturbação à medida que eu mesmo se lastime por suas faltas? Não, é claro que sempre depende também. Bom, o espírito tem livre-arbítrio, né? Ele pode não querer receber ajuda, ouvir ajuda, refletir, mas a gente pode interferir no processo. Aliás, os espíritas deveriam. Imagina tem alguém que eu amo muito, a pessoa morre, e o que o espírita faz? Não faz nada. Procura não pensar. Esses dias a gente trocou um vídeo aí. Tem um rapaz, agora eu não lembro o nome nas redes sociais aí, com um monte de seguidor, porque é sempre assim, né? Parece que o critério para ter bastante seguidor é falar bobagem. Quem procura ser criterioso não. Mas falando que quando a pessoa morre, a gente não pode pensar nela, que vai atrapalhar. Nota, isso é egoísmo, né? A gente tem que. As pessoas que a gente ama desencarnar, a gente devia evocar e tentar ajudar, fazer ela sair da perturbação o mais rápido possível. Esse é o papel do espiritismo. Claro que a pessoa ela pode por si só sair dessa situação, mas demora mais, né? A gente podia encurtar o caminho. Isso que eu digo, o progresso se dá sempre, porque as leis de Deus são universais e tudo vai acontecer. Mas com o espiritismo a gente pode adiantar as coisas. Isso faz parte justamente da inteligência do espírito, né? A gente vai descobrindo mais coisas e usando isso ao nosso favor.
Eu posso ir, eu posso viajar o mundo a caravela, que nem no tempo das grandes navegações. Eu posso, né? Então vamos largar os aviões, os navios modernos, né? Porque já com as caravelas estava bom, eu já cruzava o oceano. Não é assim, né? Toda vez que a gente tem algo melhor, mais confortável, mais rápido, a gente usa. A gente não se comunicava por carta. Não, então vamos acabar com a internet, vamos acabar com o WhatsApp, smartphone. Por carta, a gente já se comunicava. As cirurgias, como é que eram as cirurgias da medicina antigamente? Alguém já parou para estudar o horror que era? Vamos voltar naquele tempo? Mas se a gente tem algo melhor, por que a gente não usa? A gente pode ajudar os espíritos a sair da perturbação. Os nossos, os que a gente ama. Não, a gente fica na casa espírita recebendo o obsessor. Aí o obsessor vem com a mesma história de sempre. Ele está revoltado. E aí o doutrinador fala de Jesus, ele nega. Daí faz mais uma insistida, daí ele vai para a luz. Próximo. A gente fica nisso na casa espírita. Aí os entes queridos dos espíritos, os espíritos não evocam. Percebe? Então a evocação serve, a gente pode tirar as pessoas da perturbação. Ou ajudá-las a sair da perturbação. E elas agradecem, né? É que nem eu já falei, eu brinco com o Eric e com o José, né? Eu desencarno amanhã. Se eles não me evocarem, acabou a amizade, né? Acabou a amizade se não me evocar. Porque provavelmente, muito provavelmente, eu vou entrar no estado de perturbação, porque eu sou espírito imperfeito. Eles poderiam me ajudar a sair mais rápido da perturbação, mas eles não fazem. Então a gente tem que evocar, tem que tirar da perturbação, tem que orar. Se não pode evocar, pelo menos ore. Mas todo mundo pode evocar. Então a gente tem que usar isso, sair da perturbação. Mas o que o movimento espírita fez? Em vez de ajudar os espíritos a sair da perturbação, a gente pegou os espíritos inferiores, deu médiums para eles ditarem 400 obras e parou de estudar Kardec e tratar esses espíritos como superiores. E é o que a gente fez, né? A gente trocou. A gente trocou o avião pela bicicleta, né? A gente optou a carta pelo WhatsApp, né? Estou usando essas metáforas para a gente entender. Tinha um programa de TV, o pessoal deve conhecer aqui, né? Tinha um programa, não sei se não era um programa do Silvio Santos, que a pessoa ficava numa cabine, né? Colocava um fone de ouvido e lá de fora alguém dizia assim: você troca uma casa de R$ 1 milhão por um copo d'água? E aí a pessoa dizia sim! Não tinha essa brincadeira na televisão? O movimento espírita fez assim com Kardec, né? No movimento espírita, você troca uma ciência extremamente rica, profunda, útil para a humanidade inteira, para se comunicar com os mortos, com os entes queridos, acabar com o desespero, com a perturbação. Você troca isso por André Luiz, o movimento? Sim! Percebe? A gente fez isso. E o pessoal acha lindo. Acha lindo. Depois, eu não sei, eu tô falando do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei as expressões que o pessoal usa no Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz assim, depois fica com cara de tacho. Fica com aquela cara, sabe quando criança apronta? Depois que a criança apronta e o pai descobre, ela fica com aquela cara, ele sabe que fez erro, mas fica com aquela cara que sabe que fez coisa errada. A gente vai ficar assim no mundo espiritual, quando vê Kardec. A gente vai, ele nos ama incondicionalmente, né? Que é espírito superior, mas e a gente? Quando a gente vê quem é quem no mundo espiritual, né? A gente vê, por isso que eu digo. É aquela coisa, a gente tá avisando, né? O pessoal, cada um tem o seu livre-arbítrio. Exatamente, né? A evocação é útil para tirar da perturbação e as pessoas não fazem, né? Como diz no Céu e Inferno, na segunda parte, né? No capítulo do passamento, a evocação ajuda a tirar, né? E as pessoas no movimento ficam com aquela ideia de que você só pode evocar depois de, sei lá, 5 anos depois. Então,
E Kardec fala que evocar pode ajudar a tirar da perturbação nesse capítulo, né? Então não... o pessoal comete esse erro, né? Enfim, tem mais 3 perguntas aqui. Eu não sei se dá tempo aí, né? A pergunta aqui do Herbert: dá para se ter uma noção via Kardec como que um espírito percebe outros logo após a morte? Por exemplo, eu acabei de morrer e aí vou para sua casa e vejo lá todos os espíritos que gostam de ficar naquela casa? Tem uma passagem na Revista Espírita que é muito curiosa. O Eric vai lembrar agora quando eu citar. Talvez o pessoal que aqui já leu vai lembrar. Muitas vezes, Kardec, quando estava conversando com o espírito, ele perguntava assim: vedes aqui outros espíritos? Kardec perguntava isso para os espíritos que ele estava conversando, né? E os espíritos diziam: vejo fulano, vejo isso, vejo aquilo. Tem em algum momento, eu não lembro agora em que trecho da revista, mas que o espírito diz assim: vejo vários espíritos superiores em volta de Kardec, e o espírito diz assim: e acima de todos, o espírito da verdade. E sempre me chamou a atenção, uma vez até eu conversei com o Cosme sobre essa passagem. Essa observação que o Espírito diz, e acima de todos, o Espírito da verdade. O que será que esse Espírito quis dizer com acima de todos? Porque se a gente for levar o pé da letra, a gente imagina os Espíritos ali, e voando um pouquinho acima está Jesus, né? Espírito de verdade. Só que também foi um raciocínio que o Cosme fez. Não deve ser isso, né? Seria uma coisa estranha. Por que ele ia estar em destaque mais para cima? Mas nota que isso tem a ver um pouco com a pergunta que o Ebert fez. Então, o que a gente tem são esses relatos, né? Os espíritos dizendo que viram tal espírito, que viram outro, que encontraram os entes desencarnados. Isso está espalhado pela revista toda, né? Eu não sei o que tu diz por ter uma noção, né? Porque também, se a tua pergunta é essa noção que tu quer saber é algo mais profundo, o próprio Kardec já disse que a gente não sabe, né? A gente sabe que os espíritos se veem, se enxergam, e a gente sabe que não é através de um órgão, que é por todo ele. A gente sabe que eles tomam a forma para se reconhecer. Veja, a gente tem essas somas de informações, né? Agora, mais detalhes sobre isso, o próprio Kardec vai dizer que a gente não tem, né? É bem difícil quando a gente começa a tentar entender, mas fisicamente, quando a gente quer entender o processo de como é ver no mundo espiritual, como é que é, quando a gente tenta entrar nesses detalhes, a gente vai ver que o espiritismo não entra, justamente porque não tem como é que a gente explica esses detalhes com a nossa linguagem. Então, os espíritos não dão, né? Não dão nesse sentido mais profundo. Mas nesse sentido mais geral que eu coloquei aqui, que está espalhado na revista, tu vai perceber na revista eles falando, né? Justamente, né? Por isso que Kardec inclusive fala no Livro dos Espíritos que alguns espíritos falavam em Cidade das Flores, em sexta esfera, sétima esfera, o Kardec fala, eles usavam metáforas, analogias para a gente entender a percepção deles, né? Porque não dá para explicar, né? É como a gente falou, imagina você entender como o espírito vê, né? Ele vê por todo ele não vê pelos olhos, né? É como tentar explicar a luz para um cego, né? As cores para um cego. A gente não entende a percepção do espírito, né? Então, é uma coisa que não dá para entender. Recentemente estava vendo um vídeo, né, de um cego tentando explicar que ele não via preto. O cego estava falando, não vejo nada. É como ver pelo cotovelo, né? A gente também não consegue entender como o cego percebe as coisas. Então, é mais ou menos isso. Não dá para você... o Cosme fala, né, que as sensações, as percepções não são equiparáveis, né? Você não pode explicar uma visão por um som, por exemplo. Um som, então, você não pode explicar isso, sétimo céu, enfim.
eles usavam analogias, eles usavam metáforas para falar. O erro do movimento espírita foi tomar o pé da letra algumas expressões dos espíritos. Não perceber que ou era um estado de perturbação, ou era uma metáfora, ou era um espírito enganador. Né? O movimento espírita não teve esse cuidado. Para concluir, os espíritos... Uma coisa é certa, né? A gente vai morrer e vai lembrar logo, logo como é que é isso tudo. Então, isso é uma coisa certa. E tem um caso em que as percepções mudam e o espírito demora um tempo para se acostumar, mas um tempo bem rápido, que é quando ele evolui muito numa encarnação. E aí, como ele evolui muito, quando ele desencarna, ele está numa outra situação no mundo espiritual, então as percepções dele chamam a atenção, porque agora ele está percebendo coisas que antes não percebia. É um caso mais raro de espíritos que evoluem muito rápido. Mas rapidamente ele já toma consciência de tudo. Esse é o caso da viúva Fulon, lá na Revista Espírita. A viúva Fulon, que era amiga de Kardec, ela passou por isso. E ela diz para Kardec, Kardec logo evoca ela diz assim, que eu preciso, ela não diz com essas palavras, mas quem for ler vai ver. Ela diz assim, eu preciso só de um tempo para me acostumar com o que eu estou vendo, e aí depois, passam alguns dias, Kardec evoca ela de novo, ela já está plena, ela já se identifica e já age como espírito superior, que é espírito feliz, que a viúva Fulon era, né? Então é interessante esses casos para a gente saber como é que a coisa mais ou menos funciona, né? Bom, hoje a gente falou bastante, passamos do horário. Não se acostumem mal com essas perguntas de nível geral, né? A gente tratou aí do item 7 e abriu essa janela, mas evidentemente que essas janelas são para a gente só trocar algumas ideias, porque a gente não aprende espiritismo assim, né? O que a gente fez aqui foi só dar um espetáculo, mas a pessoa tem que estudar todas as obras e estudar os assuntos de maneira completa, né? Quero agradecer ao Eric, a todos que participaram. Voltem sempre, continuem participando e até a próxima quarta. Excelente. Até a próxima quarta. Tinha mais perguntas, mas vocês podem deixar para outros estudos. E é sempre bom, né, esse estudo geral, mas aproveitar num estudo com um tema direcionado. Né? Mas foram muito boas perguntas e as perguntas deram para explicar melhor essa questão da percepção. Foram bem interessantes as questões. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, até a próxima.